jardim do Éden, ficando este à mercê de ilusões, desacertos, decepções e contrariedades, espinhos, carros e fadigas que lhe passaram a causar desconforto, tem acompanhado a raça humana desde o seu nascedor. Interessante notar a atitude de Adão e Eva para com Deus. Esconderam-se quando descobriram que estavam nus. Será que Adão não sabia que Deus é onisciente? Que sabe de todas as coisas, as mais ocultas? Se sabia antes de pecar? O pecado cegou-lhe o entendimento a ponto de imaginar que poderia enganar a Deus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O semear do homem só ocorre em duas situações: na carne ou no espírito. Lendo Romanos, capítulo 8, concluo que a atitude de Adão ao desobedecer a Deus foi carnal. Por conta disso, recebeu a pena capital. O apóstolo Paulo, no texto referido, isto é, no capítulo 8 de Romanos, versos 6 a 8, reafirma o que Deus disse a Adão, aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos, aos discípulos e ao povo em geral. Que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, em verdade, o pode ser. É oportuno lembrar, quando se fala em obras da carne, nos vem logo a imagem de um pecado relacionado ao corpo humano. Mas a relação apresentada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, nos prova o contrário. Eis o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Na linha das coisas semelhantes, Paulo diz, está a murmuração. De acordo com o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, murmuração é o ato de murmurar, o som de muitas vozes juntas, som confuso, burburinho, palavras pronunciadas em voz baixa, queixa, lamentação, lamúria. Adão, arguído por Deus quanto à sua conduta pecaminosa, deixou nas entrelinhas que antes vivia só, e Deus lhe providenciou um casamento, e sua mulher, que deveria ajudá-lo, atrapalhou sua vida. A queixa de Adão foi só pelo fato de sua mulher não ser sua ajudadora. Mas há também o fato de que Adão estava querendo dizer que a companheira dele o induzira a pecar. Mas o motivo real não foram esses. Verdadeiro motivo que o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele possui.
está sempre ambicionando algo mais. Foi justamente o que aconteceu com Eva ao ouvir da serpente as seguintes palavras: do fruto da árvore que está no meio do jardim podereis comer, pois no dia em que dele comer, diz, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5. Adão e Eva não estavam satisfeitos com a sua humanidade. Eles queriam mais. Eles queriam ser divinos. Queriam ser deuses. Um homem estava trabalhando a sua plantação no campo. Suor escorria-lhe pelo rosto, o sol a pino, e este senhor começou a murmurar: que vida dura esta do campo! Não é fácil, distraído em seus pensamentos, foi despertado pela buzina de um ônibus interestadual que passava no asfalto próximo às suas terras. Falou consigo mesmo: aquele motorista que tem vida boa, trabalha sentado, ar-condicionado, vendo as paisagens das estradas, aquele sim ganhou sorte grande. O motorista, por sua vez, o motorista do ônibus, reclamava das cansativas viagens que fazia de um estado a outro, sentado pelo menos 8 horas, na direção de um veículo pesado, ainda tendo que aturar passageiros chatos. Ao olhar o retrovisor, percebeu que se aproximava uma BMW pedindo passagem. O carro parecia ter saído da concessionária. O motorista do ônibus não se conteve. Enquanto eu estou aqui me acabando todos os dias, aturando o trânsito, cumprindo escala apertada de horário, recebendo uma mixaria no final do mês, este magnata desfilando de BMW com uma loura, ouvindo música, talvez tomando cafezinho, água gelada no carro, podendo parar em qualquer ponto da estrada para dar uma relaxada. Que vidão este deve ter, talvez acertado na loteria. O motorista da BMW, no entanto, está se sentindo cansado do seu estilo de vida, de intermináveis reuniões e viagens a negócios, com dívidas da empresa, com o salário dos empregados, impostos a pagar, concorrência às vezes desleal. Fecha seu computador portátil, levanta os olhos e vê o agricultor debaixo da árvore, tranquilo, olhando o movimento da rodovia, e lembra-se de quantas vezes já sentiu vontade de chutar tudo para o alto, comprar um terreno, um sítio e viver a vida de um modo mais simples, mais saudável, respirando ar puro, podendo colocar o pé no chão, carpir, plantar e suar. Ó céus, ó vida, ainda chego lá. Imaginem, mais de 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes no mundo, todos reclamando nos ouvidos de Deus. Já pensaram a condição de Deus em ouvir 8 bilhões de reclamações constantemente? Será que Adão, sabendo disso, ainda gostaria de ser Deus? Quem que gostaria de ser Deus aqui? Aturar tantas malas como nós? É duro, não deve ser fácil para Deus ouvir nossas reclamações todo dia, toda hora. Se faz calor, reclamamos. Se faz frio, idem. Tem sol, tem murmuração. Vem a chuva, aparece ela. Continua, não temos dinheiro, reclamamos da pobreza. Se o temos, reclamamos dos ladrões e da falta de segurança. Se temos tempo, reclamamos da falta de dinheiro ou da saúde para desfrutá-lo. Se não temos, reclamamos do trabalho.
que absorve todo o nosso tempo. Toda essa insatisfação que acompanha a civilização há milênios é fruto do pecado. Lendo a história do povo judeu que saiu da escravidão do Egito para ser uma nação livre no deserto, percebemos quão fraca é a personalidade humana e com que facilidade se transmuda da euforia à depressão. E como é grande a tendência à murmuração. Após estrondosa manifestação do povo de Deus em seu favor, o povo se rebela contra a liderança humana e a divina. Mas antes de criticarmos os israelitas, porque é muito fácil ver os defeitos alheios, olhemos para as nossas próprias vidas e vejamos se não estamos a proceder da mesma maneira. E assim, é assim que se deve estudar a Bíblia, buscando ver-nos a nós mesmos no texto que estamos lendo. Vejam que o capítulo 15, 22 a 26 de Êxodo nos mostra. Depois, fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não havia água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas porque eram amargas. Por isso chamou o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Moisés lançou um galho nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus deu-lhes um estatuto naquele deserto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, sobre si não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor teu Deus que sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, eles acamparam. Sur, o nome do deserto, significa parede. Fica a leste do canal de Suez, na parte setentrional da península. Após 3 dias, a água acabou. O povo sentiu sede e chegou a Mara, do hebraico Mará, que significa amarga, e a região que hoje se chama Ain Avará. Ainda existe fonte de água salobra. Agora, em aperto, o povo murmura contra Moisés. Irmãos, vejam como nós, seres humanos, somos ingratos. Vejam como o povo é volúvel. Poucos dias antes, o povo viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo, conforme os registros de Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Olha agora o contraste, como a opinião pública é mutável. Caminha pelo deserto o povo, e este caminho está pontilhado de murmurações do povo de Israel contra a sede no citado lugar onde eles estavam pedindo água. Resolvido o problema da falta d'água, porque Deus fez jorrar da pedra água, os israelitas saem em sua jornada pelo deserto, eis que surge um outro problema: falta comida. Se faltasse comida em sua mesa, o que você faria? Será que você iria murmurar contra Deus? Lançar-lhe em rosto a sua fidelidade?
e o não cumprimento das promessas de Deus sobre a sua casa. Olha o que diz o profeta Abacuque, num dos mais belos poemas da Bíblia. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O profeta colocava Deus acima de todas as suas necessidades materiais. E nós colocamos Deus acima dos nossos interesses e necessidades pessoais. Certo empresário bem-sucedido, sem ser percebido, ouviu a empregada da sua mansão, enquanto arrumava os móveis, soltar um longo suspiro. Oh, como eu seria feliz se conseguisse R$2.000. O nobre patrão não hesitou e apressou-se em atender ao desejo da sua servidora, dando-lhe imediatamente os R$2.000 em notas de 100. Ela, com inúmeras mesuras, agradeceu emocionada o gesto respeitoso do respeitável ancião, mas ao retirar-se sussurrou: ah, se eu adivinhasse, teria dito que precisava de R$5.000. É assim que acontece com o ser humano. Nunca está satisfeito com aquilo que tem, sempre quer mais. O apóstolo Paulo aconselha a todos: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Napoleão Bonaparte, em uma de suas frases, disse: 10 pessoas a falarem fazem mais barulho do que 10.000 caladas. Nas revoluções, há duas espécies de pessoas: as que fazem e as que delas tiram proveito. Isso se aplica à igreja. Pessoas que trabalham e as pessoas que delas, do trabalho, tiram proveito na obra de Deus. Voltando agora ao povo de Israel no deserto, a falta de comida leva-o ao desespero e à murmuração. Agora é mais ampla essa murmuração, não apenas contra Moisés, mas envolve também Arão. O povo perde por completo a noção das coisas e começa a dizer: comíamos pão até fartar lá no Egito. Desde quando escravos comem pão até fartar? Por que a declaração de que Moisés mataria o povo no deserto de fome? Se Deus lhes deu água em Mara, não lhes daria comida para o seu sustento agora? Na verdade, o povo tem medo do desconhecido. Esta é uma de suas características. Com medo do que está para vir, as pessoas se refugiam no passado, presumindo que esse foi muito bom. O conhecermos é seguro, mas a nostalgia e o saudosismo não são boas medidas. Diz o autor de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, que nos adverte sobre o erro de esconder-se no passado. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Interessante é que no Brasil acontece um fenômeno parecido. Sendo governado durante 16 anos por um partido corrupto, que deixou o país quebrado, com uma dívida pública de 7,5 trilhões de reais, com mais de 90% do PIB comprometido. São dados atuais isso.
com escândalos em todo o Congresso Nacional e diversos políticos e empresários presos, inclusive o presidente da República e do Senado, por conta da Lava Jato, o povo vem sofrendo sem segurança, sem saúde, sem educação, sem trabalho. Como dito, milhões de desempregados, cerca de 8 milhões de desempregados por culpa exclusiva do partido que governa o país, que rouba descaradamente os cofres públicos e jogam na conta do povo, principalmente dos mais pobres. Pois bem, por incrível que pareça, mais da metade dos eleitores em 2022 decidiram a volta desse partido da corrupção ao governo. Será este o Brasil que eu quero, que cada um de vocês querem? Esse foi o slogan lançado por uma rede de televisão para conhecer a opinião pública sobre o governo que queremos ter, sem corrupção, sem desigualdade social, sem desemprego, sem violência, com os parlamentares servindo ao povo e não a si mesmos. Uma justiça sem o comprometimento do corporativismo, mais isenta para julgar corruptos e corruptores, independentemente da classe a qual pertence. Creio que nenhum cidadão de bom senso tenha dúvida de que é preciso haver, de fato, interesse maior em tornar o nosso país num ambiente de experiências democráticas de duração permanente. Com todo respeito à nação vizinha, não somos uma Venezuela, mas é inevitável que se tenha um olhar responsável sobre o que pode reservar ao nosso país o futuro de mais escolhas. Israel de ontem, o Israel das mais escolhas, é o Brasil de hoje. Deus providenciou o pão do céu para alimentar o povo faminto no deserto. A diferença entre crente e incrédulo quanto ao conhecimento de Deus é que o cristão o conhece pelo seu cuidado e assistência a este dispensado, enquanto que o incrédulo conhece pela sua punição, pelo seu juízo, como ocorreu com Faraó, rei do Egito. A visão equivocada do povo de Deus fê-lo sentir saudades do Egito, idealizando aqueles dias como bons. Será que temos crentes com saudades do mundo? Temos crentes que, quando chegam as provações, acham que a escravidão do pecado era melhor. Isso chama-se falta de bom senso. Quem não usa o bom senso nas escolhas que faz em suas vidas é chamado por Deus de louco, insensato. Davi escreveu o Salmo 14, começa assim: disse o nécio, ou seja, o louco, no seu coração, não há Deus. Quantas pessoas loucas, insensatas, estão dizendo que Deus não existe como prioridade em suas vidas. Estou me referindo ao ateu, não. Estou me referindo àqueles que não priorizam Deus em suas vidas. A loucura cometida por Israel no deserto foi imaginar que a vida de escravidão era melhor que a liberdade dada por Deus. Vejam quem agiu com insensatez. Moisés deixou de ser rei no Egito para ser súdito de Deus no deserto. O povo que era escravo no Egito estava imaginando que servir a Faraó era melhor do que servir a Deus. Quanta loucura! E hoje esse fenômeno se repete, que muitos crentes pensam que servir ao mundo é melhor do que servir a Deus. Aliás, o mundo está cheio de loucos. Jesus, tentando mostrar essa loucura, conta a seguinte história.
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas capítulo 12, versos 16 a 20. Tantas pessoas estão agindo como este homem louco, estão pensando só nos prazeres deste mundo, desta vida, mas não sabe quando ouvirá a voz de Deus chamando a eternidade. Esse homem da parábola foi tão louco como o povo de Deus que murmurou contra o líder e contra Deus quando submetidos à prova como teste de fidelidade. A mulher de Jó foi chamada louca por mandar seu marido amaldiçoar a Deus. Devemos evitar os resmungos e querelas e queixas. São manifestações de ingratidão, são pecado. Eles nos impedem de entrar no descanso que é a plenitude das bênçãos de Deus. Como podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Por isso, há crentes sempre inquietos, tensos, não tiveram repouso porque são queixosos. O fardo dos líderes é muito pesado. Nenhum deles erra de propósito. Devemos cuidar deles com mais amor, respeito e consideração. Nenhum líder deve ter a popularidade como padrão. A multidão que gritava hosanas ao filho de Davi, 24 horas depois gritava: crucifica-o. O padrão é a vontade de Deus expressa em sua palavra. Por sua misericórdia, Deus mesmo com queixas injustas, ele vai em socorro do povo, ele vem em socorro de todos nós. Ele sana águas, põe uma mesa com pão e carne no deserto e faz brotar água da rocha a um povo rebelde e queixoso. Sua resposta foi de amor e compaixão. Assim também ele nos trata. Apesar de todas as nossas falhas, ele nos trata com misericórdia. E ai de nós se não fosse assim. Como vimos, a vida consiste em escolhas. Se fizermos escolhas erradas, certamente criaremos em nós insatisfação. Isso provocará um mau humor capaz de nos levar à murmuração. Murmurar contra pessoas, murmurar contra a própria vida, murmurar contra o próprio Deus. Certo jovem, conhecido pelo seu bom humor, sempre estava de bem com a vida, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem ela, era o mesmo. Até sentindo dores, ele não perdia o bom humor. Um dia este jovem foi assaltado, levou 3 tiros. No hospital, o médico lhe comunicou: você tem 90% de chance de ficar paraplégico. Se quiser operar, tem 1% de ser bem-sucedido na operação. O jovem respondeu: doutor, na hora do assalto, eu imaginei que não tivesse chance nenhuma. Se tem 1% de chance de ficar bom, já estou no lucro. Em seguida, o médico lhe perguntou: você tem alergia a alguma coisa? Em tom jocoso, ele respondeu: sim, eu sou alérgico à bala. Isso me lembra a história de Paulo e Silas, presos em Filipos.
cheios de lanhos nas costas, produzidos pelas chicotadas do carcereiro, e eles cantavam hinos e louvavam a Deus diante dos companheiros de infortúnio. Quando você for abrir a sua boca para murmurar ou reclamar de algo, faz um teste e segue esta regrinha: devo falar bem ou falar mal? Devo falar ou ficar quieto? Devo reclamar dos defeitos ou exaltar as virtudes? Devo maldizer porque perdi um bem ou bem dizer porque estou com vida? Devo reclamar que ganho pouco ou agradecer a Deus que tenho algum para viver? Um homem descontente com a sua sorte queixava-se de Deus. Deus dá aos outros as riquezas e a mim dá alguma coisa? Como posso ser feliz nesta vida sem possuir nada? Um companheiro seu, ao ouvir essas palavras, ao ouvir esta murmuração, perguntou-lhe: acaso você é tão pobre quanto diz? Deus não lhe deu porventura saúde e felicidade, mobilidade para dar? Não digo que não, até me orgulho bastante da minha força e da minha juventude. Aí vem a outra pergunta: você trocaria sua saúde, sua força, sua mobilidade por dinheiro? Ele disse: não, isso eu não faria. O homem então pegou na sua mão direita e lhe perguntou: você deixaria que cortassem essa mão por um bom dinheiro? Ele disse: não, de jeito nenhum. E a esquerda? De maneira alguma. E seus olhos, você os venderia? Ficaria cego pelo resto da vida por uma bolada? Não, não daria nem um olho por dinheiro. Veja, observou o velho, quanta riqueza Deus lhe deu e você ainda se queixa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz a seguinte avaliação do nosso potencial econômico. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Somos ricos. Nós temos um tesouro. E qual é o tesouro que nós temos? É a promessa que Deus nos faz de adquirirmos a vida eterna. Isso não tem preço. Uma alma salva vale mais do que todas as riquezas do mundo inteiro. Então nós somos bitrilionários. Por que reclamar tanto das coisas desta vida? Por isso é que o apóstolo Paulo, ele aconselha: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Que Deus assim nos abençoe.